Gente, tudo bem? Nesta semana, em um refúgio para o amor, Cláudio Linhares descobre que Luciana é sua filha. Maximino tenta ocultar os crimes de Roselena. Luciano também vai descobrir que o advogado Linhares é seu verdadeiro. Saiba em detalhes como isso e mais vai acontecer na novela, no resumo semanal, de 18 a 22 de setembro. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Segunda-feira, 18 de setembro. Brígida liga para Julieta e diz que Luciana vai embora da capital. Feliz, Roselena diz a Matilde que se reconciliou com Rodrigo e que irão jantar em família no dia seguinte. Norma liga para Luciana e diz que Cláudio já comprou as passagens de avião para ela regressar ao povoado. Patrício diz a Rodrigo que Luciana é muito inteligente e que no dia seguinte fará a prova. Roselena pede a Rodrigo que no dia seguinte vá jantar ali na casa e ele aceita. Aldo chega na boate O Inferno por ordens de Maximino. No dia seguinte, Luciana chega no local para fazer sua prova e concluir o ensino médio. Lourenço e Fabiano começam a vender tortas em uma esquina. Rodrigo vai atrás de Luciana e pergunta como foi a prova dela. Luciana diz que foi bem e volta a confirmar para ele que vai ir para São Francisco do Alto. Rodrigo diz que lhe deseja sorte e entrega as alianças que ele havia mandado fazer para ela. Rodrigo dá adeus para Luciana. Patrício surpreende a todos quando chega na empresa para começar a trabalhar pessoalmente lá. Cláudio diz a Norma que já está com quase todas as provas para desmascarar Maximino Torres Landa. Ele diz à secretária que vai levar Luciana e sua família para o povoado e que vai fazer uma surpresa para eles. Cláudio comenta com Norma o grande carinho que sente por Luciana e ressalta que naquela tarde vai falar com a Dona Paz. Roselena diz a Padre Honesto que a mãe de Luciana foi para a cidade e que vai levar a filha de volta para o povoado. Hipócrita, a Lacraia diz que vai sentir falta de Luciana, pois no fim das contas ela cuidou bem de seu filho Patrício e foi muito linda com todos. Roselena chama Honesto para participar do jantar familiar. Melissa finaliza sua última tese e agradece Cláudio por tudo que fez por ela e diz que nada daquilo seria possível se não fosse a ajuda dele. Cláudio elogia o esforço de Melissa e comenta com ela que vai levar Luciana e sua família para São Francisco do Alto. Cláudio segura as mãos de Melissa e diz que tem certeza que ela vai se sair muito bem na prova de direito. Rodrigo diz a Patrício que Luciana foi muito bem na prova e revela que foi a ver naquela manhã. Ele diz que entregou para ela as alianças de casamento e que ela que se vire com aquilo. Patrício pergunta se Rodrigo fez amor com Luciana e ele confirma. Revoltado, Patrício diz ao irmão que não acredita que depois dele ter amado Luciana até aquele ponto, agora a abandone como lixo. Rodrigo diz a Patrício que Luciana vai embora para sempre e que depois disso tudo acabará. Patrício diz que se estivesse saudável, teria lutado pelo amor de Luciana. E mesmo estando doente, se estivesse no dia que armaram um complô contra Luciana, teria defendido. Norma diz a Luciana que Cláudio vai a acompanhar até o aeroporto e ela fica feliz. Depois, Patrício e Luciana se falam amavelmente e Rodrigo ouve a conversa. Patrício pede ao irmão que anote o número de telefone da tenda do Sr. Serápio, pois vai continuar em contato com Luciana. Anoitece. Roselena descobre que Patrício e Jana não estão em casa e se chateia. Ela pergunta a Matilde e Brígida se elas sabem onde estão esses dois. Brígida diz que viu Jana e Patrício saindo com a senhorita Melissa e com Boris. Ela diz à patroa que se deu conta que Boris se meteu no quarto da senhorita Jana. No aeroporto, Paz diz a Madalena que não conseguiu falar com o advogado Linhares e que está muito angustiada. Terça-feira, 19 de setembro. Violeta se despede da mãe, garante que nunca mais vai mentir para ela e pede sua bênção. Madalena abençoa a filha e as duas se abraçam. Jana, Melissa, Patrício e Boris chegam no aeroporto para se despedirem de Luciana. Roselena diz a Matilde e Brígida que é inadmissível que Boris tenha se metido no quarto de Jana. A Lacraia pergunta se Matilde foi tão incompetente para não ter se dado conta que Boris foi para o quarto de sua filha. Matilde diz que deu permissão para Boris entrar no quarto de Jana, pois ele só queria lhe fazer uma surpresa.
Roselena fica furiosa e briga feio com a senhora. Brígida debocha de Matilde e tira a onda da cara dela. Patrício diz a Luciana que gosta muito dela e pede perdão pelo mal que a fizeram. Cláudio chega no aeroporto e Paz tenta falar com ele. Maximino segue se vingando de Vic por ela ter tido algo com Aldo. Vic manda uma mensagem para Aldo e pede para saírem juntos. Roselena diz a Matilde que está segura que o jantar daquela noite será inesquecível. Clara se prepara para jantar com os Torreslanda e planeja seduzir Rodrigo. Paz diz a Cláudio que não vai ir para o povoado antes de confessar uma verdade para ele sobre Luciana. Cláudio revela a Paz e Luciana que vai ir para o povoado com eles. Luciana se alegra. Rodrigo chega no jantar. Clara e Julieta chegam ali e surpreendem Rodrigo. Roselena, Clara e Julieta dissimulam perante Rodrigo, dando a entender que a galinha só está ali para se despedir. Luciana se despede de todos e agradece por tudo. Patrício chora com a partida da amada. Rodrigo se chateia pela presença de Clara, mas não demonstra. Maximino pede que Clara chame suas amigas e Marcos e Gabriel para todos jantarem juntos. Na boate, Polo e Marcial quase brigam por Violeta. Polo assume para Serena que gosta de Violeta. Os amigos de Rodrigo e Clara chegam na mansão para jantar. Jana, Patrício, Boris e Melissa chegam em casa e revelam a Roselena que foram no aeroporto para se despedir de Luciana. Patrício diz que está muito cansado e não vai participar do jantar. Quarta-feira, 20 de setembro. No escritório, a sós, Roselena diz a Boris que não vai permitir que ele falte o respeito em sua casa. Ela diz que já está sabendo que ele se meteu no quarto de sua filha e pede que ele vá embora, pois não o quer ali no jantar. Patrício diz a Rodrigo que escutou quando Cláudio disse a Luciana que iria com ela para o povoado. Ele diz que o Sr. Cláudio estima muito a Luciana e é carinhoso com ela. No jantar, Roselena diz a todos que Boris se sentiu mal, pediu desculpas, mas foi embora. Serena diz a Violeta que Marcial foi atrás dela de novo na boate. É revelado que Marcial é um agente da polícia. Padre Honesto tenta falar com Maximino sobre o comportamento de Roselena, mas a lacraia percebe e impede que o sacerdote fale com seu marido. Constanza revela a Julieta que ela e Oscar são namorados. Maximino fica surpreso quando Oscar lhe diz que se a justiça favorecer Cláudio, ele pode ficar com uma parte da empresa. Jana e Melissa confirmam a Rodrigo que Cláudio viajou com Luciana e que quer saber onde ela nasceu. Julieta ouve tudo e teme que Cláudio descubra a verdade. Rodrigo garante à irmã e à prima que vai se esquecer para sempre de Luciana. Rodrigo pergunta a Clara como ficará a editora dela agora que vai viajar. Clara diz que vai deixar tudo nas mãos de sua assistente, pois não sabe se vai voltar da Colômbia. Ela diz que precisa sair do México para se esquecer de algumas coisas. Rodrigo diz que também precisa disso. Valentina pede que os dois então viajem juntos e todos se divertem. Roselena pergunta a Jana o que ela tem na cabeça de colocar Boris em seu quarto. Jana diz que ele só entrou em seu quarto para se esconder e fazer uma surpresa romântica para ela. Vic e Aldo saem juntos. Todos os amigos decidem ir para o apartamento de Rodrigo para se divertirem um pouco e recordar os velhos tempos. Clara fica satisfeita. Paz, Luciana, Cláudio e Madalena chegam ao povoado. Luciana diz a eles que está muito cansada, se despede e vai dormir. A sós, Paz diz a Cláudio que tudo que lhe angustia é por um segredo que preciso revelar. Já no apartamento de Rodrigo, todos se divertem e Clara tenta se aproximar do ex-noivo. Rodrigo beija Clara e diz que aquilo é pelos velhos tempos. Clara tira todos os amigos do apartamento e fica sozinha com Rodrigo. Paz confessa a Cláudio que Luciana não é sua filha. Cláudio fica surpreso quando Paz diz que Luciana é uma menina que a entregaram. Paz diz que entregaram Luciana para ela depois da morte de sua verdadeira mãe. Rodrigo beija Clara com muita tesão e os dois terminam na cama. Cláudio pergunta a Paz se Luciana sabe de tudo aquilo, mas ela nega. Paz diz que Luciana tem o direito de saber toda a verdade, mesmo que a despreze para sempre.
Cláudio tenta acalmar Paz, enquanto ela diz o quanto amou sua Luciana. Maximino pergunta a Roselena o que ela está planejando agora, pois não acreditou que Clara vai ir para a Colômbia. Roselena não diz nada para o marido, mas ele está seguro que ela está planejando juntar Rodrigo e Clara. Maximino provoca a lacraia e diz que mesmo que ela tente todos os planos existentes na Terra, Rodrigo jamais deixará de amar Luciana. Paz diz a Cláudio que ela e Galdino juraram que passasse o que passasse, jamais diriam a verdade para alguém. Ela diz que Galdino tentou confessar a verdade para Luciana, mas acabou levando o segredo para o túmulo. Paz diz que já não pode seguir calada, ainda mais sabendo de tudo que fizeram para sua Luciana na capital. Cláudio fala muito bem de Luciana e diz que até pensou que sua filha poderia ser como ela se estivesse viva. Paz diz a Cláudio que o pai de Luciana está vivo, que ela já o encontrou e confessa que é ele. Cláudio fica chocado ao descobrir que Luciana é sua filha biológica, a menina que ele acreditava estar morta. Quinta-feira, 21 de setembro. Cláudio diz a Paz que sua filha nasceu morta e foi sepultada junto com sua esposa. Paz nega e revela que colocaram Luciana em seus braços após a morte de Aurora. Cláudio diz que ela está errada e diz que acaba de exumar os restos de sua filha e de sua esposa. Paz diz a Cláudio que quando Aurora deu à luz, ela pediu que a senhora Torrislanda ficasse com sua filha, mas Roselena não fez isso. Ela revela ao advogado que Roselena o enganou durante todos esses anos e que a filha dele nasceu viva sim. Paz diz que Roselena entregou Luciana em seus braços após a Aurora falecer. Clara, galinha, agradece Rodrigo pela noite que tiveram e diz que foi muito melhor do que as outras noites que já passaram juntos. Paz diz a Cláudio que não sabe de quem é os restos da bebê que estava no túmulo de Aurora, mas garante que da filha dele não é. Cláudio descobre como tudo aconteceu e está pasmo pela verdade. Ele se questiona o porquê Roselena fez isso e o que ele e Aurora fizeram para ela os odiar tanto. Cláudio diz a Paz que Deus colocou ela e Galdino na vida de sua filha, pois se eles não tivessem aparecido, não sabe do que Roselena seria capaz de fazer. Cláudio se emociona por Luciana ser sua filha. Matilde descobre através de Estela que Cláudio foi junto com Luciana e sua família para o povoado. Estela diz à irmã que Paz estava decidida a contar a verdade ao advogado. Roselena vai na cozinha buscar água e se encontra com Matilde. Matilde diz à patroa que Paz e Luciana voltaram para o povoado e que Cláudio Linhares foi junto. Ela diz que Paz Jacinto vai confessar toda a verdade. Roselena fica assustada e diz que Cláudio não pode acreditar em Paz, até porque ele viu os restos de sua suposta filha no túmulo de Aurora. Matilde fica chocada ao descobrir que Roselena profanou o túmulo de uma criança inocente para esconder seu crime. Roselena diz à senhora que Deus a abandonou faz tempo e que já está farta de rezar em vão. Ela ainda diz que está pronta para enfrentar Cláudio. Matilde diz que ela também deve estar pronta para enfrentar a justiça de Deus, porque seus atos são cruéis. Paz diz a Cláudio que Roselena sabe que Luciana é sua filha e mesmo assim seguiu o enganando. Cláudio se enfurece e jura vingança contra toda a família Torrislanda. Ele diz a Paz que ela sim merece o céu por ter sido tão bondosa com sua filha. Cláudio diz que Luciana sempre será a filha de Paz e que nada vai mudar. Roselena se atormenta e suplica o perdão de Deus. Maximino encontra a louca e ela revela que Cláudio já deve estar sabendo de toda a verdade sobre sua filha. Roselena diz que Paz é a esposa de Galdino, os jardineiros que trabalhou há muitos anos para eles, e que ela é quem vai dizer a verdade para Cláudio. Maximino descobre que Roselena entregou Luciana para a esposa do jardineiro e diz à mulher que se horroriza cada dia mais por suas atitudes. Cláudio e Paz chegam à decisão de contar toda a verdade para Luciana sobre sua verdadeira origem. Maximino diz a Roselena que ela está perturbada e que vai ter que assumir as consequências do que fez. Ele assusta a lacraia, dizendo que quando for comprovado na justiça que Luciana é filha de Cláudio, ela se dará muito mal. Roselena diz que ele também vai se dar muito mal quando Cláudio provar sua inocência. Paz diz a Madalena que já confessou toda a verdade para o advogado Linhares. Luciana acorda durante a noite e pergunta por que a mãe ainda não foi dormir.
Paz admira a filha e diz que estava conversando com Cláudio. Cláudio diz a Madalena que está muito feliz por Luciana ser sua filha, mas também sente muita raiva de Roselena. Ele garante que vai enfrentar a lacraia, mas que o que mais quer é abraçar sua filha. Paz diz a Luciana que ela e Cláudio conversaram sobre ela. Ela pergunta se a filha ainda lembra o que Galdino lhe disse antes de falecer. Luciana confirma que sim, que se lembra que seu pai pediu que ela encontrasse Rosa Torres. Paz confessa à filha que Galdino pediu que ela procurasse Roselena, pois ela é a Rosa Torres. Sem saída, Paz revela a Luciana que ela e Galdino não são seus verdadeiros pais. Luciana entra em choque ao descobrir que seus verdadeiros pais são Aurora e Cláudio Linhares. Paz diz que agora ela entende por que ela tinha tanto medo quando ela lhe disse sobre Rosa Torres. Luciana está em choque profundo e Paz diz que sempre sofreu pensando naquele momento. Paz diz que Sabina sempre teve razão, pois ela foi de encontro a seu destino. Luciana agora entende a reação da mãe quando conheceu Rodrigo. Luciana se surpreende ao saber que Roselena a entregou para Paz e mentiu para Cláudio durante todos esses anos. Paz confirma que Roselena sabe que ela é filha de Aurora. Luciana quase passa mal ao descobrir toda a verdade, enquanto Paz lhe dá explicações. Ela diz que nunca vai deixar Paz, pois ela é sua mãe e Galdino sempre será seu pai. Paz diz que ela também não pode desprezar Cláudio, pois ele também sofreu enquanto Roselena o enganava cruelmente. Luciana diz que sempre teve uma boa relação com Cláudio e que eles se amam como pai e filha. Paz diz que sim, e que isso é o sangue que chama. Luciana vai até a sala e ela e Cláudio se emocionam. Cláudio a chama de minha filha e os dois se abraçam ternamente. A sós, Cláudio diz a Luciana que Deus lhe deu o presente mais grande depois de viver tantos anos enganado. Luciana diz a Cláudio que não sabe o que lhe dizer e diz que ele também foi um presente que a vida lhe deu, pois sempre gostou dela e a protegeu. Os dois chegam à conclusão que com o tempo aceitaram a verdade e que as coisas ficarão em seu devido lugar. Paz se sente aliviada depois de ter dito toda a verdade. Luciana diz a Cláudio que agora entende por que Roselena a odiava, pois ela se recordava de Aurora. Cláudio diz que Roselena apunhalou Aurora e manipulou o destino de todos eles. Luciana revela ao pai que Roselena foi a responsável pelo término entre ela e Rodrigo, pois inventou várias infâmias. Sexta-feira, 22 de setembro. No dia seguinte, Roselena ordena que Jana não traga mais Boris ali em sua casa, pois não vai permitir a entrada dele. Jana não entende os motivos da mãe. Roselena diz que Boris faltou o respeito com a casa quando entrou no quarto dela e que não vai permitir que essas imoralidades aconteçam. Paz pergunta a Luciana se ela vai voltar para a capital com Cláudio. Luciana nega, diz que São Francisco do Alto é sua terra e ali tem sua gente. Paz diz que talvez o pai dela vai querer que ela more com ele e dar a vida que ela sempre mereceu ter. Luciana diz que Paz a criou e que não vai sair dali de seu lado. Rodrigo se arrepende por ter passado a noite com Clara. Feliz, Clara diz a Julieta que Rodrigo é dela outra vez e que não vai deixar ele escapar. Julieta comemora. Lúcia descobre que Luciana voltou para o povoado e teme que Aquiles queira ficar com ela. O novo ajudante de Aquiles ouve a conversa e descobre que a pombinha de seu patrão está de volta. Marcos e Gabriel dizem a Rodrigo que depois da noite que teve com Clara, ela não vai o deixar escapar. Rodrigo diz que está cansado de tudo e que quer deixar tudo para trás. Clara diz às amigas que vai ir para a Colômbia para ver um amigo e que depois voltará para fisgar Rodrigo. Maximino diz a Oscar que vai pedir um favor muito delicado para ele sobre Roselena. Ele revela que sua esposa entregou uma criança recém-nascido e que isso é uma história terrível. Maximino diz a Oscar que há quase 20 anos, Roselena entregou essa bebê para os jardineiros que trabalhavam em sua casa e que atualmente essa bebê voltou à vida deles. Oscar fica chocado ao descobrir que Roselena entregou uma criança, mesmo o pai da criança estando vivo. Cláudio diz